E não é só no Brasil que fenômenos espirituais impressionantes acontecem. Nos anos 90, numa pequena vila do leste da Inglaterra, aconteceram coisas que fariam o mais ferrenho materialista parar para considerar se realmente não existe algo além da nossa compreensão. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e foi também um genial inglês chamado William Shakespeare, que certa vez escreveu que existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia, disse Hamlet para o seu amigo Horácio, em uma das peças escritas por Shakespeare. E foi lá na Inglaterra, numa pequena vila chamada Scone, que na época tinha cerca de 1.300 habitantes, que um casal, Robin e Sandra Foy, Robin, um piloto da Força Aérea inglesa, reformado, Sandra, sua esposa, mãe de 4 filhos já criados, eles resolveram investir num hobby que eles sempre tiveram interesse, o estudo dos fenômenos parapsicológicos. E então eles adquiriram um casarão antigo da região, reformaram um dos cômodos, deixaram este cômodo totalmente à prova de qualquer estímulo proveniente do exterior, luz, som, vibração. E ali, neste cômodo, eles passaram a reunir um pequeno grupo, com pessoas que aos poucos foram chegando, mostrando afinidade com o projeto. Apareceu também uma equipe espiritual para assessorar os trabalhos, porque o grupo demonstrou seriedade em seus propósitos. E durante 5 anos, mais de 500 sessões ocorreram. Toda esta saga está descrita neste livro interessantíssimo, O Experimento Scone, Evidências Científicas sobre a Vida Após a Morte, de Grant e Jane Solomon, pela editora Madras. Muitas dessas sessões, onde todo tipo de fenômeno aconteceu, foram presenciadas por pessoas de fora do grupo, que incentivava esse tipo de constatação. E, inclusive, autoridades científicas, membros de grupos importantes da região e também da famosa Sociedade de Estudos Psíquicos de Londres, uma das mais prestigiadas do mundo nesta área de estudo, que produziu um relatório chamado Relatório Scone, com tudo o que presenciaram nas sessões deste grupo. E a equipe espiritual que assessorou o grupo Scone era realmente bem diversa. Tinha todo tipo de espírito, desde mulheres que haviam vivido ali naquela região, na última encarnação, como cientistas do mundo espiritual, padres, indianos. Um dos principais espíritos se chamava Manu, que na sua última encarnação esteve entre o povo Inca, na América do Sul. E ele sempre abria os trabalhos pela psicofonia de um dos membros do grupo, trazendo mensagens e orientações, mensagens de alto teor ético e moral. E é muito interessante, ao ler o livro, perceber o esforço da equipe espiritual para que os fenômenos acontecessem, num processo que envolveu também tentativa, erro, testes. Havia um esforço da equipe espiritual junto com a equipe de encarnados para que todo tipo de fenômeno mediúnico, físico e intelectual acontecesse naquelas sessões. Então, houve materialização não só de objetos, mas de espíritos. Vozes se fizeram presentes no ambiente, um fenômeno conhecido como voz direta. Luzes apareciam no ambiente, luzes que interagiam com os espectadores e até eram influenciadas pelo pensamento daqueles que procuravam se prestar atenção nelas e fazê-las mover-se de um lado para outro.
Levitação de objetos também aconteceu. Filmes fotográficos foram sensibilizados sem haver uma explicação lógica para isso, como vamos explicar mais adiante. Experiências sinestésicas de diversos tipos, gostos, cheiros, toques, eram sentidos pelas pessoas que presenciavam as sessões. E o grande objetivo do experimento Skoll era chamar a atenção de cientistas para que fossem estudar os fenômenos e comprovar, quem sabe, ali, naquele mesmo lugar, que a morte não existe. E não eram apenas os fenômenos pelos fenômenos. Entre uma coisa e outra, a equipe espiritual sempre trazia conteúdos de alto valor para a evolução espiritual dos envolvidos. Mas o grande apelo que levava as pessoas ali realmente eram os fenômenos incríveis que aconteciam em todas as sessões, presenciados por diversos tipos de pessoas provenientes de vários países, inclusive. E um dos membros da equipe espiritual do experimento, chamado Dr. Dunn, um cientista do espaço, ele explicou que a espiritualidade estava tentando usar ali uma energia diferente, para não depender tanto do ectoplasma de um médium doador, porque isso põe em risco até a integridade física do médium, epicentro do fenômeno físico. Então, segundo o Dr. Dunn explicou, eles estavam usando ali um outro tipo de energia que ele chamou de energia criativa, que envolveria componentes terrestres, ou seja, retirados da natureza, componentes retirados dos presentes encarnados e também componentes provenientes do mundo espiritual, que tudo seria manipulado num nível muito microscópico, um nível molecular, para que os fenômenos pudessem acontecer. Essa energia criativa também dependeria da escuridão, da ausência de luz artificial, assim como nos fenômenos de ectoplasmia, porque os campos elétricos, segundo a explicação de Dr. Dunn, interfeririam nesse tipo de energia criativa. E não só o Dr. Dunn, mas outros membros da equipe, por meio da psicofonia dos médiums do grupo, trouxeram mensagens que demonstravam um conhecimento muito superior ao que os médiums tinham, os médiums encarnados. E logo nas primeiras sessões, como que para dar um incentivo para o grupo, o pai de Robin, já desencarnado há vários anos, se materializou completamente. Robin pôde, inclusive, abraçá-lo. E em seguida as sessões passaram a ser abertas a algumas pessoas da comunidade, as notícias foram se espalhando e cada vez vinham pessoas de mais longe, pessoas mais qualificadas, cientistas, querendo entender o que estava acontecendo ali. E o objetivo era justamente esse, colocar um ponto de interrogação na cabeça de muita gente no materialista e frio hemisfério norte do planeta para fenômenos que aconteciam sem uma explicação lógica sob a ótica materialista. O experimento Skoll catalogou mais de 70 objetos que foram materializados durante as sessões. Vários tipos de pequenos objetos, mas um dos mais curiosos foi um exemplar do jornal Daily Mirror. Mas, detalhe, uma edição dos anos 40, da época da Segunda Guerra Mundial. Uma edição desse jornal se materializou em uma das sessões. O papel foi enviado para o laboratório e se comprovou que era realmente o papel utilizado naquela época, 50 anos antes da ocorrência, mas misteriosamente o papel não apresentava os sinais de desgaste natural que deveria apresentar. Um outro fenômeno muito intrigante do experimento Skoll era o produzido em filmes fotográficos. As pessoas chegavam às sessões com filmes fotográficos lacrados de fábrica. E a espiritualidade conseguia imprimir nestes filmes diversos símbolos, imagens,
inclusive escritas, num deles até uma mensagem em latim ao contrário, de modo que as pessoas saíam das sessões com aqueles filmes lacrados e iam revelá-los, usando os procedimentos normais, e inexplicavelmente os filmes estavam cheios de imagens. Isto foi presenciado por dezenas de testemunhas. No próprio livro há muitas imagens, não só dos filmes, mas de vários fenômenos. Realmente uma leitura muito interessante e um tipo de fenômeno raro. Em 1997, o grupo do Experiment School foi convidado para realizar algumas sessões em solo americano. E assim aconteceu. Na Califórnia, 9 sessões aconteceram, onde mais de 200 pessoas, 200 americanos, puderam presenciar os fenômenos. A sessão mais concorrida aconteceu num local ignorado pelos membros do grupo School até algumas horas antes da sessão. Isso foi feito de modo a diminuir qualquer tipo de possibilidade de fraude. E nessa sessão específica compareceram membros da Universidade de Stanford, inclusive pessoas ligadas à NASA, Agência Espacial Americana. E estes cientistas revistaram todo o local antes do início da sessão, de modo a prevenir que nenhum tipo de fraude pudesse ocorrer. E nessa sessão todo tipo de fenômeno físico aconteceu. O mais impactante foi que houve a materialização completa de um espírito, de um índio norte-americano, que realizou uma dança tribal, cantou e fez os tambores ressoarem por todo aquele ambiente, vibrarem nas paredes da sala, deixando os cientistas com muito material para refletirem quando saíram dali. Depois dessa excursão pelos Estados Unidos, o grupo foi convidado para realizar outras sessões em diversos locais da Europa. E é claro, críticas de todo tipo começaram a chegar, inclusive de cientistas que haviam comparecido às sessões. Eles alegavam que todo aquele tipo de fenomenologia era uma expressão do subconsciente dos envolvidos. Inclusive as imagens que apareceram nos filmes fotográficos, que eles alegavam ser uma espécie de transferência de pensamento dos médiuns, dos supostos médiuns. Outros cientistas simplesmente falavam que tudo era uma grande fraude, sem detalhar, sem argumentar, porque não sabiam nem por onde começar a explicar o que presenciaram. Outros diziam que eram o alter ego dos componentes do grupo, que causavam as manifestações, mas poucos tinham talvez a perspicácia e a humildade de perceber o mais simples do que essas explicações excêntricas, de que realmente ali havia um outro tipo de energia produzindo aqueles fenômenos, uma energia desconhecida, provavelmente manipulada por personalidades já despojadas do corpo físico. E um dos cientistas que presenciou o fenômeno, cientista que trabalhou para o governo inglês, chamado Piers Eggert, ele declarou que o que está bloqueando a mente dos cientistas céticos é o medo. Eles foram treinados para acreditar que tudo é passível de ser medido e compreendido, a tal ponto que eles pensam que tudo o que não pode ser controlado e compreendido pela física não tem probabilidade de existir. Essa maneira de pensar obtusa e arrogante tem resultado numa comunidade científica que tem medo de revelar que não sabe todas as respostas, temendo que seu mundo prazeroso e confortável seja virado de cabeça para baixo e terem que reescrever seus livros de ciência. E após 5 anos e centenas de sessões, o Experiment School chegou ao fim por orientação da própria espiritualidade, mas não sem deixar um guia básico para que outros grupos pudessem reproduzir os fenômenos. E neste guia há muitas mensagens que a espiritualidade deixou a título de incentivo, como esta, em que os espíritos destacam que precisamos ter a mente e o coração abertos. As mudanças na maneira de pensar e no comportamento das pessoas produzem mudanças
nas condições da humanidade como um todo. Todas as coisas, todos os acontecimentos do passado, do futuro, tudo tem a ver com todos. Este é um fato da ciência espiritual que estamos tentando compartilhar com vocês. E se um número suficiente de pessoas receber as mensagens que hoje somos capazes de enviar e adotar uma postura de receptividade, franqueza, harmonia e amor nas suas relações, então incontáveis maravilhas estarão disponíveis a todos. Vou deixar na descrição os dados sobre o livro que usamos para fazer este vídeo, onde quem quiser se aprofundar sobre o tema vai encontrar um volume muito grande de informação. Gostaria que vocês deixassem aí nos comentários se já presenciaram algum tipo de fenômeno espiritual intrigante e o que acharam do experimento Scole. Vocês já tinham ouvido falar? Vou deixar na tela final também um vídeo em que explico como a maior cientista da história, doutora Marie Curie, também conhecida como Madame Curie, vocês sabiam que ela estudou uma grande médium e chegou a conclusões muito interessantes? Também vou deixar um outro vídeo em que um grande cientista, também inglês, materializou um espírito em laboratório e relatou suas experiências. Um cientista muito reconhecido na Inglaterra. Vou pedir também, se você achar que merecemos, que deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém, que isso ajuda muito o canal. E muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!